olha, aceitamos vender e começar a negociar, a gente negocia por 10 milhões de euros. Gente, é um absurdo, eles colocam o valor mínimo. Aí eu me pergunto, para que eles colocaram aumentar o salário, assim, renova o salário do jogador, paga lá os cento e lá vai tantos lá por mês para ele, tô falando no caso do Lucas Ferreira, um jogador jovem, né? E aí dá mais 4 anos de contrato e coloca uma multa lá de 300 milhões, 400 milhões de reais, 500 milhões de reais, porque teve que subir muito o salário. Ué, se não vão vender nem por um quarto isso, para que colocar uma multa então de 400 milhões de reais se o cara vai sair por 50 milhões de reais? Ah, mas é para garantir. Garantir o quê? Se eles não vão vender por isso? Se a primeira proposta chegar por 8, por 9, eles vão vender? Então deixa o salário do jogador baixo, mais baixo mesmo, falar para que nós vamos subir a sua multa se você vai ser vendido por 50 milhões de reais? Eu não, a ideia de negócio do São Paulo é fazer barulho na mídia. Ah, o cara tem 500 milhões de reais de multa, mas a gente sabe que, obviamente, ele não vai ser vendido pela multa. Mas é a primeira que chega, eles estão vendendo, gente. O Matheus Alves, quanto a multa dele? 360 milhões de reais, o Matheus Alves, né? Se eu não me engano. Por quanto que ele foi vendido agora? 40 milhões de reais. A mesma coisa agora foi o Ângelo, a mesma coisa. Ó, 400 milhões de reais, lateral, promissor. Por quanto que ele foi vendido? 30 milhões de reais. Então, quer dizer, aí você, na base e no profissional, valoriza super salário do jogador, mas quando chega a proposta, o cara tá saindo, assim, vale 10 vezes mais do que ele está sendo vendido. Vocês estão entendendo o absurdo que essa diretoria está fazendo? Sim, eles estão acabando com o São Paulo. Eles estão conseguindo acabar com uma safra boa de São Paulo. Aí agora chega a proposta para o Lucas Ferreira, 8, segundo os setoristas aí de plantão, 8 milhões de euros. Não, mas o São Paulo quer um pouquinho mais, né? O São Paulo quer pelo menos 10 ali, que é para negociar. A diretoria poderia falar assim, né? Ó, a gente só aceita vender o Lucas Ferreira, a gente só começa a conversar com proposta de 15 milhões de euros. Pronto. Aí os caras já sabem que pode dar 15, então assim, aí eles vão dar 16, 17. Mas não, eles falam que quer vender por 10, pelo mínimo. É absurdo, é ridículo. Mas também, né, gente? O cara que eu já falei aqui, o cara que cuidava da piscina, da bocha, do basquete, do Bar das Areias, o cara vira presidente do São Paulo da noite para o dia por uma questão política, por uma questão de indicação, né? Por uma questão de parceria. Não é por competência, não é porque ele entende de futebol. É porque o social do São Paulo, que é lá no social que você indica quem vai ser o presidente do São Paulo Futebol Clube, um dos clubes mais importantes e vencedores do mundo. E aí um cara desse muitas vezes se torna presidente, se torna diretor, não entende bolufas de futebol. Aí é o que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, nos seus anos dourados, era gerido por pessoas competentes e seguia uma linha de pessoas honestas, competentes e pessoas que queriam o bem do clube. Hoje essas pessoas não estão nem aí para o São Paulo. Mais uma vez, a gente está vendo garotos saírem no São Paulo da mesma forma, ou até pior, como foi da gestão Leco. E olha que na gestão Leco não tinha toda essa repercussão das redes sociais, né? Então hoje o Casares está conseguindo ser pior do que o Leco nessa avaliação. Aí é o seguinte, do Lucas Ferreira, o Matheus Alves já está encaminhado para ser vendido, né, galera? É 7 milhões, né? 6 milhões mais um de bônus, que daria total de 7, né? Absurdo. O Lucas Ferreira o São Paulo recebeu uma proposta do Krasnodar da Rússia de 8 milhões de euros, só que o São Paulo quer um pouquinho mais, quer chegar nos 10. Agora é o Pablo Maia. Vou te contar agora do Pablo Maia. O São Paulo recebeu proposta também do Pablo Maia, mas os valores aí não foram revelados. E aí o São Paulo disse o seguinte, né? Já disse para o staff do jogador que está disposto a ouvir as propostas. E o staff do jogador também que quer tirar o jogador, quer dar um melhor caminho financeiro para ele, quer levar ele para a Europa, tal. Ele já falou disso. Inclusive o técnico, não, né?
O empresário do Pablo Maia já falou disso numa entrevista ao GE, a gente já comentou aqui, que já tinha um acordo com o São Paulo para vender o Pablo Maia. E agora ele recuperado, volta à tona, ok? O que espanta são os valores. Eu tô vendo jornalistas aí dizer que o São Paulo espera receber pelo Pablo Maia e pelo Lucas Ferreira pelo menos 16 milhões de reais os dois, cara. É tipo assim, compre um e leve dois. Promoção no São Paulo. Gente, é um absurdo tão grande o que estão fazendo, e na minha opinião, eu vou continuar dizendo aqui para vocês, é proposital isso. Falar em proposital, a gente já volta com o assunto, deixa eu te pedir aqui uma ajuda. O meu canal lá de Vibra Show, que é de vídeos de filmes, séries, desenhos, enfim, para a gente falar um pouco sobre isso, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Se você gostar também, tá bom? Dá essa moral lá, se você gostar de bater esse papo também, essa resenha sobre filme. Quando tiver muito ruim, não tiver assunto do São Paulo, aí você também assiste ali o canal, esse novo canal aí que a gente está fazendo também. Vou deixar o primeiro comentário, no primeiro comentário fixado aí o link, valeu? Quem puder se inscrever, tamo junto aí, logicamente, se você gostar também. Valeu, galera? Vamos lá. Então é isso. Pablo Maia, mais um aí que deve sair do São Paulo, mais um que está de saída, porque a diretoria já aceita vendê-lo, já comunicou a seu staff que sim, né? Vai ouvir as propostas, então não é à toa. Lembra 2 dias atrás que eu comentei com vocês? Falei, por que o São Paulo está atrás de um primeiro volante? O Éder Traschini do UOL trouxe a informação que o São Paulo estaria atrás também de um primeiro volante. Por que será, né? Exatamente porque eles pretendem vender o Pablo Maia também. Ah, e ainda falar em vendas, tem o Galopo, né? Que faltam poucos jogos lá para ele bater as metas lá no River. E aí o São Paulo vai receber aí quase mais 20 milhões, eu acho que é 19 milhões e 600 mil reais pelo Galopo. Vamos arredondar para 20. Mais 20 milhões de reais pelo Galopo, né? E tem essa questão aí do São Paulo vender o Pablo Maia, ou seja, o São Paulo já bateu as metas, né, galera, de vendas. Ainda tem o Nestor também, que o Bahia deve comprar. Ou seja, o São Paulo já superou as suas metas orçamentárias, que ele esperava fazer 155 milhões em vendas. O São Paulo já superou, já vai superando isso aí com essas vendas. Ainda mais agora se vender o Lucas Ferreira, o Pablo Maia. Quer dizer, sobra dinheiro, né? Exatamente. Não é que vai ter caixa, não é que tá sobrando, né, adoidado no São Paulo. É que eu digo sobra que ultrapassa o limite financeiro que o São Paulo esperava vender jogadores. O problema é como o São Paulo está vendendo, ou seja, e aí, se o São Paulo ultrapassou essa meta, se ele bateu essa meta, para que ele vai vender jogador agora praticamente doando lá para a Europa? Não é verdade? É contraditório demais essa diretoria do São Paulo, galera. O que vocês acham? Comenta aí, fica à vontade para comentar. Não esquece, inclusive, aí de deixar o seu like, galera. Para mim, gente, é um absurdo o que estão fazendo com o São Paulo. Repito, para mim é proposital. Não é possível um negócio desse. O São Paulo gigantesco que é. Você vê, por exemplo, o Corinthians ele tem 3 bilhões de dívida. O São Paulo tem 1 bilhão de dívida. O Corinthians está vendendo melhor do que o São Paulo. O Corinthians não teria que estar mais com o Pires na mão, mais desesperado do que o São Paulo? Mas não, o São Paulo está pior do que o Corinthians. A coisa, o FIDIC tem que cumprir as metas do FIDIC, mas cumpra com responsabilidade. Agora vai ficar doando os jogadores para europeus. E tem um detalhe aqui, eu estava conversando com um amigo aí, que conhece bastante os bastidores do São Paulo, ele falou, Big, acorda para a vida, é só a gente ver também. Olha os times que os jogadores do São Paulo estão saindo. Só para o leste europeu. Os caras vão para a Ucrânia, os caras estão indo para a Rússia, os caras vão para Portugal, muitos assim, né? Para esses países também. Ele falou: é só pegar os países. Ou é Porto, o São Paulo vende jogador, é para Porto, ou é para Rússia, é Krasnodar, é CSKA, né? Ou, às vezes é para a Ucrânia. Aí daqui a pouco. É esse tipo de lugar que o São Paulo está mandando. E são sempre os mesmos empresários que estão vendendo esses jogadores. E detalhe, galera, os valores sempre baixos. Olha, se tivesse responsabilidade fiscal no futebol brasileiro, onde pudesse controlar
e tivesse, por exemplo, fazer uma investigação no futebol brasileiro inteiro, cara, tenho certeza que talvez descobriríamos muitas coisas erradas, muitas falcatruas que acontecem também no futebol, assim como na política. Mas como no futebol é terra arrasada, terra de ninguém, e só sobrevive bem realmente aquele bem estruturado, digamos hoje, Palmeiras e Flamengo sobrando, nadando de braçada, o Botafogo tem a sua SAF forte, mas se você falar clubes que não são SAFs, mas que tem ali bons gestores, Flamengo e Palmeiras. O resto, meu amigo, tá matando. Não vou nem falar o ditado aqui para não ofender, mas a realidade, São Paulo parece o mais quebrado de todos. Deve menos do que o Corinthians, mas o Corinthians vende muito melhor do que o São Paulo, seus jogadores da base. É um absurdo o que está acontecendo no São Paulo. Chega a ser bizarro, tá bom? Queria fazer essa reflexão com vocês, além da informação também, né? Dessas vendas, dessas saídas desses jogadores que, para mim, é assim, é muito estranho, cara, de verdade. É muito estranho, tá bom? Como eu não sou aqui jornalista e tenho que ficar dando a informação e ficar passando pano para a diretoria, eu sou um torcedor como você, a gente fala a verdade, né? É muito estranho. Agora, além de falar a verdade, olha só, olha o que a imprensa está trazendo. Um recorte do Crespo. O Crespo pretende recuar o Luiz Gustavo para a zaga. Aí eu já vi alguns dizer, o Crespo pretende ainda manter o Igor Vinícius. Pelo menos, tá, gente? Aí agora, informação. Com quem eu conversei, que tem contato no São Paulo, falou, Big, isso não procede. Ele não pediu a permanência do Igor Vinícius e ele não se fala ainda, por exemplo, de recuar Luiz Gustavo para a zaga. O que ele falou que gosta do elenco e existem possibilidades que ele vai poder fazer tendo o elenco do São Paulo e conhecendo melhor os jogadores. Porque vamos lá, galera, assim, tá? A gente sabe que muitas vezes tem um pessoal aí que fica sem informação, começa a soltar notícia doidado, assim, de cravando notícias de como se fosse uma verdade absoluta, né? Principalmente em tempo parado assim também. Mas falando aqui como torcedor, você sendo lúcido, você pensando aí como você, vamos lá, tá? Para pensar um pouquinho. O Luiz Gustavo, ele teve um tromboembolismo pulmonar. O jogador vai fazer 40 anos quase, acho que tá com 39 anos, né? O jogador que antes disso, fisicamente ele não estava bem. É um jogador que não entrega nada no São Paulo. É um jogador que, sinceramente, está fazendo hora extra no São Paulo. Jogador, não contra a pessoa dele, tá? Eu digo, como futebol, acho que ele não agrega absolutamente nada ao São Paulo. Se o Crespo chegar e preferir o Luiz Gustavo do que, por exemplo, dar uma oportunidade até para o Luan ou até para o Negruti, eu vou falar, o Crespo, você está fazendo a mesma coisa que o Zubeldia está fazendo. Porque, convenhamos, não tem condições o Luiz Gustavo, gente. O cara que, se você pegar esse último ano do Luiz Gustavo, ele jogou o quê? Jogou quantas partidas? No que ele foi fundamental? O Luiz Gustavo foi fundamental para dar entregada para o Botafogo e a gente ser eliminado na Libertadores. Isso que é o papel do Luiz Gustavo até agora. Eu tô lembrando desse Luiz Gustavo. Esse Luiz Gustavo, para mim, ele vai ser lembrado por esses 2 anos do São Paulo por isso. É o mesmo jogador lá do 7-1 da seleção brasileira.